Vamos ver então qual é a carta da semana. E é o 6 de copas, com a papisa, a imperatriz, o 5 de copas, o eremita, o as de copas, o 2 de copas, a justiça e o 8 de espadas. Então, falando sobre a carta da semana, que é o 6 de copas, essa carta ela me chama a atenção por 2 pontos. O primeiro é que ela fala sobre a gente resgatar um amor mais puro, né? A fraternidade, aquilo que chama a gente para até um amor ingênuo, vamos dizer assim, mas seria realmente puro, verdadeiro, né? E em todos os sentidos, né? E um outro ponto é aquele que fala da gente prestar atenção se a gente não está sendo ingênuo até demais, né? Então, ela me chama a atenção por esses 2 pontos. E aí fica a cargo de cada um entender em que ponto que essa carta está falando. A papisa, aqui no campo mental, ela chama a atenção da gente para a gente olhar para aquela intuição que a gente tem, aquilo que a gente sente que está fazendo sentido, né? Nessa questão aqui do amor, tanto para a gente realmente resgatar esse amor puro, ou para a gente prestar atenção se a gente não está sendo ingênuo ou bobo, né? Então, vamos prestar atenção, né, nessas coisas que a gente tem, esses insights que a gente tem, né? No que a gente está sentindo realmente, porque ela tem esse poder, né, de entender o significado das coisas, tal. Tá, então vamos prestar atenção aí nos avisos aí que o universo nos manda. A imperatriz, quando ela fala sobre a nossa parte sentimental, sobre amor, né? Ela puxa para um lado que vai para o campo do ciúme, né? Daquela coisa mais possessiva e tudo mais, né? Então, ela me diz aqui, de certo modo, que a gente precisa de tomar cuidado com os exageros, né? No tocante aqui ao tema que é o amor, né? Esse amor verdadeiro e tudo mais. Então, vamos trazer isso para um nível na vida, né? Que a gente consiga administrar, né? Porque se a gente pende, exagera, né, nesse amor, a gente pode estar partindo aí para esse lado do ciúme ou da possessividade. Isso não é uma coisa legal, né? Isso inclusive acaba com relacionamentos, com amor, tá bom? O 5 de copas é aquela carta que nos pede para a gente deixar as mágoas do passado para trás, né? Essas coisas servem só para a gente aprender alguma coisa, né? É isso que é o importante da gente levar dos problemas que a gente teve, né? Dos perrengues que a gente teve na vida, tal. É o ensinamento, é o que a gente aprendeu com aquilo, né? Que a gente precisa caminhar, né? E a gente tem que pegar o que a gente tem, né? E seguir o nosso caminho, né? Porque a gente tem um objetivo e ele está lá adiante, e é para lá que a gente tem que caminhar, né? Então, no tocante ao amor aqui, para a gente desenvolver esse amor puro, a gente tem que deixar as mágoas para trás. Já o eremita, ele nos fala de que para a gente conseguir atingir esse amor, né, verdadeiro aqui, ou então a gente prestar atenção se a gente não está sendo talvez bobo, né, ou ingênuo,
né, a gente precisa de buscar a sabedoria, né, que a gente tem dentro da gente. Né? Ela vai nos dizer muito sobre isso, né? Se está correto o que a gente está fazendo ou se a gente deve mudar, enfim, né? Mas está dentro da gente, né? Muitas respostas, inclusive, a respeito dessa mudança aqui, elas estão dentro de nós. Então, é lá que a gente deve procurar. E, inclusive, pede paciência. O As de Copas nos fala do grande poder de amor que a gente tem dentro de nós, né? E isso é uma coisa que precisa ser colocada em movimento, né? Fala de todo o potencial que a gente tem, o ser humano tem, né, de desenvolver esse lado do amor verdadeiro, né? Puro, né? Que seria o ideal, né? Que ocorresse no mundo, né? Da gente ter esse tipo de amor, né? Mas fala do potencial que cada um tem. Então, se cada um começar a desenvolver esse lado do emocional e do amor, né, o mundo vai mudar, né? As coisas vão ser melhores cada dia mais e mais. Olha, o 2 de Copas nos falando aqui que esse amor pode estar relacionado também a pessoa que está do nosso lado na nossa vida, né? Às vezes a gente precisa de resgatar isso, né? Esse amor verdadeiro, amor mais puro, né? Ou talvez das pessoas que estão mais próximas da gente, do nosso sócio, né? Enfim, tá? É sobre essas parcerias aí que a vida tem, né? E que nesse caso aqui esse tema se encaixa muito bem, né? Afinal de contas, se a gente conseguir desenvolver isso, né, mutuamente, aí a coisa fica perfeita, né? Porque a gente vai conseguir entender os pontos que cada um traz e tudo mais. A carta da justiça, ela nos puxa agora para um lado racional, tá? Então, é lógico que a gente está falando muito de amor, né? Mas a gente tem que ter um lado racional também para contrabalancear isso. Afinal de contas, não dá para ser também só esse amor aqui que a carta pede, né? A gente precisa ter um lado racional também para a gente saber se a gente está fazendo a coisa certa ou não, não é? Se aquilo que a gente está mudando realmente está tendo efeito, né? E quem traz essa resposta geralmente é o nosso lado racional, tá? Né? Assim como o eremita aqui, ele busca a verdade, né, dentro dele, as respostas, mas tem um lado racional também que entra aqui. E finalizando aqui com o 8 de espadas, essa carta pede realmente para a gente não colocar empecilhos na nossa própria vida, né? no nosso desenvolvimento, no caso aqui desse lado emocional, sentimental, amoroso, tá? Né? Então a gente precisa de se mexer, né? Para a gente conseguir sair dessa situação, às vezes de achar que a gente não consegue fazer nada, né? E que a gente fica ali parado. Então a gente precisa realmente tomar cuidado com isso, né? Principalmente quando a gente coloca os problemas na nossa vida, tá bom? E é isso, desejo a todos uma ótima semana. Espero que a gente consiga trabalhar esse amor aqui que a carta está pedindo, né? Para a gente viver cada vez melhor, tá bom? Um grande abraço a todos.